Atitudes, com Carlos Bist. O assunto do Gente e Atitudes é implantodontia e vamos falar um pouco mais sobre casos complexos. Dr. Salomão, ao falar de implantes dentários, o que são esses casos mais complexos? Os casos complexos, Carlos, são aqueles casos onde existe uma certa gravidade. São os casos daquelas pessoas que já perderam todos os dentes há muitos anos atrás, ou aqueles casos em que as pessoas precisam que todos os dentes sejam removidos. Então a situação bucal ela já se encontra num determinado nível onde não é mais possível fazer pequenos tratamentos. A gente tem que ser de certa forma mais radical. Então a gente cada vez mais aqui no consultório tem se especializado nesses casos complexos, né? Onde muitas vezes os tratamentos convencionais eles não resolvem mais. Salomão, e nesses casos de alguns pacientes, né, essas pessoas que têm a perda de estrutura óssea, nesta questão de ser mais grave o tratamento? Isso, Carlos. Essas pessoas que já perderam todos os dentes há muitos anos atrás, esses casos complexos, geralmente envolve também a perda óssea, né? Essas pessoas, elas já têm menos estrutura óssea do que tinham no passado. Então, esses casos, muitas vezes no passado, eram resolvidos com os enxertos ósseos. Nessas técnicas que nós resolvemos, né, para a resolução desses casos complexos, nós tentamos sempre, na medida do possível, evitar os enxertos ósseos. Salomão, e você tem procurado cada vez mais a capacitação, o treinamento. Finalizou o mestrado, agora está no doutorado. Isso faz com que você tenha mais conhecimentos, facilitando principalmente esses casos complexos. Isso, Carlos. A resolução desses casos complexos exige que a gente esteja sempre se atualizando. Então, hoje em dia, a gente desenvolve técnicas conhecidas como implantes zigomáticos, técnica All-on-4, que são técnicas muito simples. Nós desenvolvemos técnicas simplificadas e que são utilizadas para a resolução de casos complexos. Então, esses casos que no passado nós resolvimos com enxertos ósseos, hoje nós conseguimos resolver de forma muito mais simples, sem enxertos ósseos, através dessas técnicas que nós chamamos que são técnicas de ancoragem óssea. Salomão, eu estou assistindo essa entrevista, interessei, vejo que eu tenho um determinado problema, quero fazer uma avaliação, marcar um horário, vir até aqui no consultório. É possível? Nosso consultório que fica aqui na rua Alexandre Deller e o nosso telefone aqui para as pessoas que quiserem entrar em contato é o 3026 3676. E o que há de mais moderno na implantodontia, né? Quando falamos em implantes dentários, é um segmento, uma área da odontologia que tem se modernizado mensalmente. Isso, Carlos, as mudanças elas são constantes. A implantodontia envolve muita tecnologia. E o que a gente tem buscado nos últimos anos é justamente facilitar cada vez mais os casos, transformar os casos em casos mais simples, para que as pessoas cada vez sintam mais conforto no consultório odontológico. E essas técnicas que a gente acabou de citar, implantes zigomáticos, técnica On4, técnicas que servem para resolver casos complexos, são técnicas que facilitam a vida das pessoas, porque na grande maioria dos casos, elas inclusive são técnicas rápidas. Tem situações em que nós podemos repor todos os dentes do paciente e muitas vezes em apenas uma semana, em algumas situações em apenas 3 dias. Então essa busca constante por conhecimento, né, ter realizado especialização, mestrado, doutorado, eu acho que agora nos possibilita realmente simplificar a vida dos pacientes. Lembrando que cada paciente, cada situação, cada histórico dessa pessoa é um caso único. Exato, Carlos. Os casos são sempre particulares, são específicos, a gente não consegue generalizar os tratamentos, por isso que essas consultas iniciais que as pessoas fazem aqui no consultório são muito importantes. É aquele momento onde a gente vai ouvir a história da pessoa, ela vai se abrir, por que perdeu os dentes há tanto tempo, por que a situação bucal se encontra no estado que está. E aí a gente vai fazer um planejamento específico para essa pessoa, baseado então nesse conhecimento, né, de levar sempre cada vez mais simplicidade, mais conforto, né, para que o paciente ele realmente seja bem tratado. Salomão, algumas pessoas têm medo de ir no dentista, da broca, do barulhinho, né, que incomoda. A tecnologia tem aperfeiçoado e isso já não ocorre mais tanto. Mas ainda, por exemplo, a pessoa que precisa fazer um implante tem uma certa ressalva de vir no consultório? A gente atende muitos pacientes adultos, Carlos, que têm trauma do dentista. E isso é relativamente normal, a gente está acostumado com isso. Pessoas que às vezes sentam na cadeira odontológica e a mão até fica suada, a pessoa começa a suar frio. E adultos mesmo, né? Isso porque tiveram o trauma do passado e a gente sabe bem disso. Então, a gente procura sempre nessas consultas iniciais
conversar bastante com os pacientes, identificar quais são os medos, porque realmente hoje em dia a odontologia mudou bastante. Os próprios anestésicos, a forma como a gente atende os pacientes, a gente procura sempre respeitar muito isso. A gente tenta sempre dividir isso com o paciente, sempre procura dizer que meio que sofre as dores do paciente para que a gente possa realmente se colocar no lugar dele e fazer um tratamento com o máximo de conforto e com o máximo de resultado também. Sempre associado à qualidade do implante, porque você busca informação e aplica aqui na cidade de Joinville. Para mais informações, passe também o endereço de contato, porque um bate-papo, agende uma conversa com o Dr. Salomão Osteto. Nós estamos aqui então no 3026 3676. E o consultório do Dr. Salomão Osteto está aqui na rua Alexandre Dele, esquina com Orestes Guimarães, no centro da cidade de Joinville, no Centro Médico União. Salomão, agradeço a sua presença e a gente vai ficando por aqui, sempre trazendo um pouco mais de informação de implantes dentários no Gente Atitudes. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo Gente Atitudes. A gente se vê pela cidade de Joinville. Produção e realização Carlos Bist. Comunicação e eventos.